Cara, Reconomy na veia da galera. Vamos nessa. Bora lá. Vamos nessa. Gente, estou super feliz. Hoje aqui vou compartilhar um pouquinho com vocês de uma das temáticas dentro do movimento da transição que mais que mexe comigo, que eu sou bastante apaixonada e que foi também a temática que impulsionou o meu processo de transição em especial. Eu passei por um processo de transição há quase 10 anos atrás, há 9 anos atrás, em 2011, e o meu questionamento, na época que me fez entrar em movimento, era exatamente sobre como que a gente poderia construir iniciativas, negócios, que pudessem cuidar verdadeiramente do mundo, pudessem ser negócios conscientes, negócios que para nascer não criassem, para entregar valor para a sociedade não entregassem também um volume de impactos negativos, muitas vezes até maiores do que o valor que estava sendo entregue. Então, o meu questionamento era esse. Eu trabalhava em empresas de grande infraestrutura, de petróleo, gás, energia, mineração, trabalhei nessa área, e só que eu trabalhava na área de sustentabilidade. Então, assim, eu acreditava verdadeiramente que o que eu fazia lá dentro era justamente para cuidar disso, E aí depois eu comecei a perceber que eu estava só como um band-aid de uma fratura exposta, Então, o que acontecia lá dentro era muito mais estruturante, os impactos que existiam eram mais estruturantes do que verdadeiramente algo que a gente poderia compensar ou mitigar, Então, por conta disso, aquilo começou a me atravessar de um jeito e eu falei, caramba, somos seres tão criativos, tão incríveis, capazes de criar coisas tão, empresas e negócios e coisas tão absurdas na sociedade, de incríveis, de belas. Por que a gente não tem condições ainda de criar negócios que sejam negócios cuidadosos do início ao fim, com todo o ciclo sendo olhado? Então, atravessada por isso, eu comecei esse meu processo. E no mesmo ano que eu resolvi que eu ia sair do corporativo, eu esbarrei com Gaia, com Cidades em Transição, e aí tudo começou a fazer sentido. Eu falei, gente, tem caminho, eu vou entrar por aqui, vamos entender o que vai acontecer. E de lá para cá tem sido essa minha jornada, E aí, quando eu descobri o movimento do Reconomy, dentro do movimento Cidades em Transição, foi mais um campo, para apoiar a minha jornada, as minhas buscas, e, enfim, a responder um pouco mais daquilo que me incomodava. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu trouxe Na verdade, essa apresentação ela é composta de um pouco das minhas descobertas nesse processo todo, que o Reconomy vem possibilitando para mim. Então, por quê? Porque reconomia, Então, o grande ponto é quando eu descobri sobre a reconomia, eu fiquei pensando, caramba, o que é essa reconomia, O que essa reconomia se propõe, Já que a minha dor era nesse campo que eu estava dizendo para vocês aqui, Mas o que é que essa reconomia se propõe? E aí, quando a gente olha para a proposta, a gente precisa olhar para o tamanho do problema, que no meu caso, como eu narrei para vocês, estava nessa dor de lidar com o corporativo da forma como estava. E aí, se você investigar um pouco mais, você vai ver que o corporativo, ele faz parte de uma estrutura maior, que tem uma série de problemas que precisam ser olhados, E que problemas são esses, Esse quadro aqui que eu estou compartilhando com vocês é um dos quadros que mais me choca no meu processo pessoal de trabalho ao longo desse tempo. A primeira vez que eu entrei em contato com esse dado era do relatório Oxfam também do Fórum Econômico Mundial, mas de Davos de 2014. E naquela época o dado era 84 pessoas no planeta, naquela época, detinham 49% da riqueza mundial. 4 anos depois, esse dado mudou para 62 pessoas no planeta, detendo 51% da riqueza mundial. Eu acho esse dado de uma magnitude absurda, E nos faz refletir sobre o que tem por trás disso, O que é que está sustentando esse quadro que a gente tem? Ou seja, todos os outros 48% são divididos, obviamente, de forma desigual, entre os outros
quase 8 bilhões de pessoas no planeta inteiro. O que sustenta esse tipo de realidade que a gente tem, né? E aí eu venho nessas reflexões sobre o que sustenta, e por isso investigando muitos campos e muitos autores no campo da economia. Vocês receberam o material do professor Ladislau Dalmor, que para mim é um dos economistas brasileiros que mais apoia, né, a gente a compreender o que está por trás disso tudo. Então, olhar para isso, para mim, é o ponto de partida para a gente compreender que caminhos a gente precisa tomar, né? Porque esse quadro ele não se dá sozinho, ele tem uma série de inputs, né? Eu trouxe isso aqui, esse quadro, sobre a nossa capacidade de entender milhões, porque eu me dei conta de que eu tinha dificuldade de entender a magnitude do que significa milhões, né? Então, se a gente comparar milhões ao tempo cronológico, né, 1 milhão de segundos, ele é comparável a 12 dias, ele é igual a 12 dias, né? 1 bilhão de segundos é igual a 32 anos. E aí, se a gente comparar isso com dinheiro, né, e a gente comparar com uma das maiores fortunas do mundo hoje, que é do Jeff Bezos, dono da Amazon, ele tem uma fortuna de 189,3 bilhões, o que equivale a 6.057 anos. Olha que loucura isso. Quando a gente coloca nessa magnitude, como muda, né, a nossa percepção. O que significa isso, né? A gente tem capacidade para consumir tanto dinheiro assim, né? Para usar tanto dinheiro assim? O que se faz com isso, né? Qual o sentido disso? E aí, olhando para esse quadro, né, eu vim descobrindo ao longo do meu processo que hoje, né, a sociedade gira, né, e esse modelo, né, que 60 pessoas, ela gira em torno de 2 sistemas que funcionam, enfim, muito bem, e o sistema improdutivo. O sistema produtivo está ligado àquilo que é produzido, né? Que existem para atender a necessidade da sociedade. Então, a gente está alimento, de tudo aquilo que atende a necessidades reais da sociedade. Mas existe, paralelo a isso, o sistema improdutivo, que é uma outra lógica, né? Que é todo o processo de especulação que existe no sistema financeiro. Esse sistema, ele gera dinheiro de dinheiro. Ele não gera dinheiro de algo que foi produzido e trazido, né, e agregado valor à sociedade. Ele gera, literalmente, filhotinho de dinheiro. E, mais uma vez, quem puder, quem não viu o material do professor Ladislau e que puder investigar, é bem bacana, ele mostra bem como é que esse quadro acontece. E qual que é o perigo desse processo do sistema financeiro? Além do dinheiro sobre dinheiro que é gerado, né? Esse dinheiro ele é canalizado para um sistema que nada está produzindo para a sociedade, e o sistema produtivo, aquele que realmente produz para a sociedade, começa a ser cada vez mais achatado, né? Na sua capacidade de gerar valor. E quando a gente vai olhar para como é que esse sistema improdutivo está funcionando, ele funciona, a mecânica dele é do movimento de ações, né, como um todo, né? E hoje ele sustenta um outro problema muito grave que a gente tem com as grandes empresas, que é os aglomerados, os grandes aglomerados de corporações. Né? Porque uma empresa, é muito comum uma empresa, né, de capital aberto, ela ter seu capital, né, bastante capilarizado, né? Então são muitas as pessoas que detêm ações daquela empresa, mas tem sempre alguém que controla, que tem mais números de ações, que controla aquela empresa. E o que acontece é que hoje as empresas fazem parte, né, de um sistema maior em que uma pertence a outra em níveis diferentes. Então, o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande da gente descobrir, né, rastrear
a responsabilidade sobre os processos internos, né? E inclusive impactos gerados por aquela empresa. Então, o que a gente chama muito nesse campo corporativo de accountability. A gente conseguir rastrear o accountability das empresas está cada vez mais desafiador. Então, como que a gente pode criar sistemas mais resilientes, mais comprometidos, mais cuidadosos com aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que a gente quer trazer para a sociedade, né? Esse quadro da gente pensar o grande macro, né? Ele é um dos grandes aspectos que a gente hoje sustenta. Mas isso só existe porque existe um comportamento e uma visão de mundo que permitem que esse sistema rode da forma como está rodando, né? E a gente não sabe exatamente quando que começou esse comportamento, mas existem algumas desconfianças, né? Em 1955, esse consultor econômico, Victor Lebow, ele foi chamado pelo governo Eisenhower para fazer trazer uma orientação, né, sobre como impulsionar a economia norte-americana. E ele escreveu no relatório dele essa frase que ficou bastante famosa, né? Que a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual e a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. Então, a gente não sabe exatamente se ele estava prevendo o futuro ou se ele estava ali escrevendo um marco de uma nova fase, né, da sociedade, né, que ele retrata bastante como a nossa sociedade vem se modelando nas últimas décadas, né, que é uma sociedade dos descartáveis, né, uma sociedade das facilidades, né, de como que a gente pode construir cada vez mais uma vida ágil, né, resolvida, né? E por isso, né, os nossos bens de consumo começam a ter características muito diferentes. Até a década de 40, né, tudo que era produzido era produzido para ter um sistema, um tempo de vida bastante longo, né? E de lá para cá, mais ou menos da década de 40, 50 para cá, a gente começou a viver com o processo da obsolescência programada em absolutamente tudo que a gente compra, né? Os celulares duram pouco, as televisões duram pouco, geladeira, tudo que a gente compra tem um tempo de vida determinado por fim, né? O que não é isso, né? O início da Revolução Industrial e tal, não era esse o princípio que conduzia. Então, quando a gente olha e percebe, né, que existe um comportamento e uma visão de mundo, né, construída, e que nós fazemos parte desse sistema, né, e que nossa forma de agir, né, está sendo moldada para sustentar o sistema como ele é, nos faz perceber que, caramba, se nós somos a base, né, dessa estrutura, as nossas escolhas também fazem uma grande diferença, né? Se a gente começa a agir diferente, né? Se a gente começa a trabalhar com uma outra visão de mundo, né? E se o nosso comportamento começa a refletir uma nova visão de mundo, né? Algo começa a acontecer nessa estrutura, né? Então, o que pode acontecer? A gente foi criado para perceber o mundo como essa primeira coluna apresenta, né? É o mundo que está posto, né? Onde o sinônimo de sucesso é o lucro, né? A gente trabalha, as grandes organizações, né, trabalham nesse processo de controle centralizado, ou seja, né, são sistemas hierárquicos, né, onde uma ou poucas inteligências, né, controlam todo o sistema,
o que limita bastante, né, o processo evolutivo da organização, porque somente pouquíssimas inteligências conseguem enxergar ou se mantêm no lugar para enxergar tudo que a organização precisa. Então, essa inteligência única, centralizada, não consegue ver o que acontece nas pontas, né? Então, acaba trazendo uma miopia para o processo da organização. A gente foi ensinado e está posto na sociedade de que a gente precisa estar preparado para competir, né? Que não existe para todo mundo, então a competição é fundamental, você precisa se destacar. Estamos na era do corporativismo das multinacionais, do dinheiro como fim, né? Então o dinheiro ainda é sinônimo de sucesso. Na crença pela escassez, né? A gente aprendeu de que não existe para todo mundo, e se não existe para todo mundo, eu preciso garantir o meu, né? Então, eu preciso garantir que aqui não vai faltar. E para isso, quando isso acontece, eu me separo dos outros, né? Então, eu preciso manter distância. A gente entendeu que a globalização, né? Ou seja, mercados globais, né? É o lugar que a gente tem que estar se posicionando, né, no mercado internacional, da maximização de tudo, o que é uma loucura, né? Como assim maximizar absolutamente tudo a todo instante? Se existem limites em tudo na vida, né? A valorização dos profissionais, então também um campo extremamente desafiador, né? Eu não sei quantos aqui viveram isso, mas eu vivi muito na minha vida profissional, aquela fala de problemas pessoais da porta para fora, que você é profissional, né? Então é muito louco a gente pensar sobre isso agora, né? Anos depois, eu pensando sobre isso, falo, caramba, como é que pode, né? E a gente aceita, eu aceitava isso como se fosse uma verdade, né? E da realização financeira, ou seja, do ter. Isso, o ter é igual a ser bem sucedido. E a gente está vivendo agora o que eu chamo da crista da onda da transição, né? A gente está vivendo o convite para um novo modelo, um modelo evolutivo, né? Da gente ser e estar na vida, né? Onde o que a gente busca não é mais o lucro, mas o bem-estar. De que adianta esse lucro, né? Se a gente não tem tempo para usufruir, se a gente não tem tempo com a nossa família, se a gente está doente, se a gente não tem condições de fazer aquilo que a gente gosta, né? De usufruir das coisas que a gente gosta, porque o tempo está sempre escasso para quem está focado no lucro, né? Então, o lugar do bem-estar passa a ter o centro das nossas atenções para quem está olhando para o modelo evolutivo, né? A gente sai do lugar do controle centralizado e amplia o olhar, né, para um campo da autonomia e da interdependência. E quando a gente começa a compreender, né, uma organização com autonomia e interdependência, a gente permite que a inteligência coletiva venha à tona. E daí, sim, o processo evolutivo da organização se dá. Né? Se dá porque todas essas inteligências juntas começam a funcionar de uma forma muito mais eficiente. Sai do lugar da competição para a cooperação, do corporativismo para o cooperativismo, para as empresas locais, né? E o olhar da empresa local, ele está diretamente relacionado ao quanto que a gente consegue enxergar, né, essa cadeia produtiva e criar vínculos com quem está do teu lado, né? Que vínculos a gente consegue criar com multinacionais se a gente não consegue nem enxergar quem é responsável pelo processo que está sendo, né, empreendido, né? O dinheiro deixa de ser como fim e se torna aquilo que ele verdadeiramente é, que é uma moeda de troca, né? A gente sai do campo da escassez e vem para o campo da abundância. E aqui tem uma abundância Mel, travou, Mel. Mel, travou. Dá uma voltadinha nessa última frase. Você congelou, Mel. Congelei? Sim, Agora. congelou. Você Totalmente falou, e aqui. Eu estou totalmente congelada? Deixa eu ver se eu mudo de internet. Você está congelando. Continua congelada? Está cortando muito. Está cortando bastante, Melzinha, justamente. Sério, amor? E eu estou vendo vocês super bem. Peraí. Não, mas só piorou mesmo agora. Ruim só agora. Tipo agora. Enquanto isso, na sala de controle, tarará, Batman,
O que faremos? Batman Vocês Aracaju. estão me ouvindo agora? Estamos. Fala mais. Então, vocês estão me ouvindo agora? Quero falar sobre abundância. Melhor. Manda bala, manda Melhorou? bala. Melhorou? Sim. Então, beleza. Então, eu falei de que a gente sai da realidade do dinheiro como fim e o dinheiro volta a assumir o papel dele principal como moeda de troca, né? E sai do paradigma da escassez para entrar no paradigma da abundância. Sendo que aqui abundância é um termo super importante da gente falar um pouquinho mais, porque muitas vezes existe uma compreensão de que a abundância está num lugar de um transbordamento, de se ter muito, né? E, na verdade, o sentido real da abundância é a gente ter acesso ao recurso que a gente precisa quando a gente precisa dele. Então, ele é uma outra percepção, né? Então, quando a gente passa a olhar para a abundância a partir desse olhar, né, a gente se dá conta do quanto nós somos abundantes na nossa vida, né? Nós temos acesso ao que a gente precisa quando a gente precisa, né? Então, trazer essa noção é fundamental. Sai da ideia da globalização e traz a biorregionalização, né? Ou seja, a gente, em vez de buscar produtos, né, e relações econômicas globalizadas, a gente passa a olhar para o que é produzido biorregionalmente ali na nossa proximidade, sai do mercado internacional e olha para o mercado local, né, para a nossa produção local, sai da maximização e vai para a otimização, como que a gente pode fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né, para a nossa melhor performance. Sai da valorização do profissional e volta para a valorização dos indivíduos, esse indivíduo integral, né, aquele que é mãe, que é pai, né, que tem dor de barriga, que tem dor de cabeça, que tem uma série de questões, como todo mundo, né? E esse ser passa a ser valorizado por inteiro. E sai da realização financeira e vai para a realização humana, né? Onde a gente está olhando, né, para aquilo que é o essencial para nós como seres humanos, né? Então, a provocação para mim desse quadro ela é fundamental para a gente entender esse convite, né, que a Reconomia faz. A ideia da Reconomia é nos convidar para essa reconexão, né, com o tamanho do significado das nossas escolhas, né? Que quando a gente escolhe, a gente está nutrindo alguma coisa. E o que estamos nutrindo todos os dias, né? Quando a gente escolhe o que a gente comprar, cada escolha econômica é um voto em alguma coisa, em algo que faça sentido, né? O que a gente está escolhendo nutrir, né? O que a gente quer cuidar? Então, refletir sobre isso. Cada vez que a gente tem essa ação, né, existe uma cadeia produtiva por trás, existe uma lógica por trás, né, daquela corporação, daquela iniciativa, né? O que a gente está ajudando a sustentar? Então, pensar economia é pensar uma reconexão com a gente, né, sobre quem nós somos e o que a gente escolhe. Mel, tem uma pergunta no chat. Você quer receber? Eu não estou vendo o chat. Peraí. Você pode explicar um pouco melhor o que é biorregionalização? Posso sim. Biorregionalização é a gente ter uma noção mais clara sobre o que é que a nossa, aquela determinada região, aquele território onde a gente está inserido, né? Que existe um bioma, que existe uma atividade específica, né? de produção de determinados, enfim, alimentos, enfim, de determinadas, que existe um tipo de produção, não só de alimentos, né, mas um tipo de produção que é característica daquela região. Então, a gente passar a valorizar aquilo que é produzido na nossa região e buscar consumir, né, ou seja, passar a escolher aquilo que é produzido mais próximo da gente. Deu para funcionou? Eu queria ver se eu achava o chat aqui, peraí, para eu poder enxergar. Pode deixar, eu dou uma olhada aqui para você. Tá. Mas acho que está bem claro. Outra pessoa também colocou uma explicação.
Pode deixar que a gente acompanha, Mel, a gente vai te avisando. Sim, beleza, obrigada. Então, aí, em vez da gente pensar uma globalização versus uma localização, né? Como que a gente integra essas duas lógicas, né? Porque não é um ou outro, mas como que a gente pode aproveitar o melhor do que a gente tem, da realidade que está à nossa volta, né? Então, aí a provocação vem uma glocalização regenerativa, né? Então, o que é global, que é fundamental que a gente se mantenha conectado, são as relações, toda essa possibilidade, né, de trocas que a gente tem com todos os movimentos no mundo todo. Claudinha está na Austrália, nós estamos aqui construindo juntos, né, conhecimento, reflexões, aprendendo juntos, né? Então, isso é o global, que é o poderoso, né, dessas trocas potentes, né? Mas as escolhas, né, do dia a dia, a escolha da relação direta, né, ser localizada, né, a escolha da ação direta. E aí, mais do que somente, né, a relação econômica, né, mas a escolha da ação direta, né, de realizar. E de que forma? Da forma regenerativa. E o desenvolvimento, o estudo do desenvolvimento regenerativo, ele traz alguns componentes que apoiam demais o trabalho de pensar a relocalização econômica, né? Como pensar essa relocalização econômica juntos, em rede, né? Então, fica a minha provocação da glocalização regenerativa, da gente sair do consumo global, mas sim e fortalecer as trocas globais, né? As trocas de conhecimento, de tecnologias, né? E agir localmente de forma regenerativa. Aqui. E aí, para compreender um pouco mais sobre como é que funciona, né, a lógica do desenvolvimento regenerativo do território, né, eu trouxe dois conceitos essenciais que, para mim, nesse estudo, ajudam muito a quando eu penso em, ok, porque tem duas provocações, né? Uma é a nossa ação individual e outra é aquilo que a gente quer construir, se a gente quer construir um projeto, se a gente quer construir um negócio, né? Como a gente pode atuar, né, nos dois campos de forma muito consciente, muito plena, né? Então, esses dois conceitos, para mim, são bastante importantes e ajudam a construção do que a gente quer trazer, né, do que a gente quer criar, que é o conceito do aninhamento, que é a gente entender que para um território se regenerar, né, a gente precisa compreender que existe um padrão de organização, que é da vida, tá? Que é de sistemas dentro de sistemas, né? Então, existem sempre sistemas aninhados em sistemas. E o da interdependência, né? Que é da gente perceber esse interesse mútuo entre os diferentes, e esse interesse que um nutre o outro, né? Onde existem trocas equânimes, né? De energia. E aí, como que isso funciona? Assim, eu trouxe duas comparações, né? Num corpo, como é que é esse sistema aninhado, né? Num corpo, uma célula está aninhada nos pulmões, né? Que está aninhado, por sua vez, no sistema respiratório e que, por sua vez, está aninhado no corpo. E se a gente transporta esse raciocínio, né, para o nosso território, né, de como que a gente pode atuar no nosso território, então a gente pode ir do indivíduo, pode ir até para o sistema familiar desse indivíduo, é um aninhamento inicial, né? O próximo aninhamento pode ser o negócio ou o projeto, e na sequência o bairro como um outro aninhamento, né? E na sequência a cidade. E todos esses círculos maiores, eles são reconhecidos como o todo maior do sistema anterior, né? Então, o bairro é o todo maior do negócio, né? A cidade é o todo maior do bairro, né? Então, compreender que a dinâmica da vida se dá nesses sistemas alinhados, nos permite olhar de forma diferente como a gente vai criar, por exemplo, um novo negócio, né? Então, pensar que trabalhar de forma regenerativa, ele é um convite para a gente abandonar aquela forma de pensar tradicional, de eu vou construir aqui um negócio, vou pensar ele perfeito, que está muito autocentrado, né? Mas a gente tem um impulso inicial, né, de trabalhar. Você tem um propósito, você percebe uma necessidade do mundo, esse match, né,
nasce algo que pode servir à sociedade, que parece servir, e nesse momento a gente para de olhar para o projeto, a gente literalmente abandona a abordagem centrada no projeto para olhar para o lugar, para olhar para o território, né? E aí, quando a gente olha para o território, a gente vai entender essas inter-relações, como as coisas estão se dando, qual é a cara desse território, que identidade esse território tem, né? O que tem ali que está pronto para emergir e que talvez precise de apoio e que, de repente, esse negócio que está nascendo pode ser ferramenta, né, de potencializar elementos que estão precisando emergir naquele território e que isso possibilita, né, o processo evolutivo daquele território, que está alinhado num outro sistema, que é, no caso de um bairro. Essa aqui é a foto do meu bairro, tá, gente? Que tá aí para vocês verem. Isso é Laranjeiras. Laranjeiras e Cosme Velho. Saudades, Claudinha? E aí, quando você consegue perceber isso, você percebe que todo movimento que você faz no teu negócio, ele reverbera, né, influências para esse território, que, por sua vez, ao ser influenciado, né, por essa mecânica que está de olho no desenvolvimento regenerativo, influencia também o seu todo maior. Então, é uma outra forma da gente olhar o negócio, né, ou o projeto que a gente está desenvolvendo, né? E aí, uma coisa que para mim tem ficado cada vez mais clara, né, que essa forma de a gente agir, da gente construir a nossa ação no campo, ela está extremamente ligada, né, à nossa capacidade de resgatar vínculos, né, e a nossa capacidade de voltar a confiar na gente e no outro, né? Então, são dois resgates para mim que fazem toda a diferença nessa jornada, né, de campo, de construir algo um negócio, né, que não só supra uma necessidade de mundo, mas apoia o desenvolvimento regenerativo daquele território, né? Então, vínculo que a gente perdeu, né? O sistema somente monetário, quando a gente pensa trocas somente monetárias, a gente não precisa se relacionar muito com o outro, né? Eu tenho dinheiro, você tem o produto, eu te dou o dinheiro, você me dá o produto e acabou, né? Mas quando você cria um sistema de olhar para os recursos, né? E olhar para aquilo, para o território juntos, né? Quando você cria esse entendimento de forma que mais pessoas se envolvam com essa possibilidade, os vínculos acontecem por conta do propósito que nos une, né? E aí a gente necessariamente precisa voltar a confiar em algo que a gente desconhece, porque não, assim, a gente não tem uma receita, né, para como que as relações vão se dar, né? E tudo é baseado no processo das relações que vão se dar nessa jornada. Então, pensar que a gente está consumir e fortalecer o comércio local faz com que a gente consiga enxergar essas cadeias produtivas por completo, né? A gente conhece quem tá nos vendendo, a gente conhece quem produz, de onde vem e qual é a origem de todo o material que está chegando para a gente, né? Então, pensar que, além de ser uma revolução econômica que a gente está propondo, é uma super revolução micropolítica, né? A gente está resgatando o nosso poder, né, de constituir um território que, a princípio, a gente vem terceirizando sempre para o poder público, né? E aí, quando a gente resgata esse poder, né, o que a gente é capaz de cocriar juntos, né? A gente pode cocriar juntos a realidade que a gente quiser, as novas realidades, né? Reimaginando. E aí, gente, vem os comos. Deixa eu ver minha hora. Vem os comos, né? Mas como que a gente faz isso, né? Existem muitos caminhos incríveis que estão sendo, né, propostos. Então, tem economia Donut, que eu venho estudando e estou apaixonada por economia Donut. Tem aí um lugar bacana de encontro da economia Donut com o MIT, que eu vejo assim, poderosíssimo. A economia circular, a fluxonomia 4D, a economia solidária, tem outros. E a minha proposta é a gente falar hoje aqui, né, e a gente exercitar através da fluxonomia 4D, que vocês já fizeram exercício, né? E a ideia é que a gente veja como é que isso pode funcionar, como é que a fluxonomia pode nos apoiar, né?
A fluxonomia é uma metodologia que foi desenvolvida pela Lala Denzhenlin, né, que é uma futurista de São Paulo, e ela se propõe a um convite a gente ampliar o nosso olhar sobre a economia, né? Quando a gente fala economia, quando a palavra economia vem para frente, a primeira palavra que vem em seguida qual é? Qualquer pessoa pode falar aí no microfone. Qual é a primeira palavra que vem em seguida depois que a gente fala economia? Qual é o sinônimo? Dinheiro. É clássico, né? Pois é. E a provocação que a Lala traz é justamente de que economia não é igual a dinheiro, né? A economia está ligada a fluxo de recursos. A economia está ligada a como que a gente juntos, né, nas nossas relações, a gente consegue cuidar daquilo que é de todo mundo, né, daquilo que é patrimônio de todo mundo. Então, como que a gente pode dar esse passo para trás e olhar para o que é esse negócio de fluxo de recursos, afinal de contas, né? A Lala, então, criou o que ela chama de 4 dimensões de recursos. Vocês devem ter visto isso lá no exercício, né? E ela disse o seguinte, quando a gente pensa o triple bottom line da sustentabilidade, né, ele fala do social, do ecológico e do financeiro. Mas o triple bottom line, ele deixa de fora uma dimensão fundamental, que é a dimensão dos intangíveis que todos nós temos, que são as nossas capacidades, as nossas habilidades técnicas, os nossos dons, que é isso que faz com que a gente crie tudo que a gente cria no mundo, né? Então, esse é o ponto de partida mais fundamental de um projeto, né? Então, você tem que ter a tua dimensão cultural, que é esse campo aqui, a abóbora, que vocês estão vendo na matriz. Essa dimensão, ela abriga todos os nossos conhecimentos, habilidades, capacidades, e é o campo intangível e ele é exponencial. Quanto mais a gente tem, mais a gente usa, mais a gente tem ideia, e se a gente se junta com outra pessoa, exponencializa assim 3, 4, 5 vezes mais, né? Então é um campo fundamental e super valioso de um projeto. Aí a próxima dimensão, que é a dimensão ambiental, né? Já diz respeito a assets, né? aos nossos ativos, aquilo que é físico e que é compartilhável, né? Então aqui diz respeito a espaços físicos, a materiais, equipamentos, né? Então aqui é uma dimensão tangível. E a próxima dimensão é a dimensão onde as relações acontecem, né? Então é a dimensão de todo o nosso potencial de rede, todas as pessoas que a gente conhece, são as nossas relações, né? E ali mora a economia colaborativa, onde essas relações unidas transformam em alguma coisa, né? E a última dimensão, sim, a dimensão financeira do campo financeiro, que é a economia multivalores, onde moram todas as moedas possíveis, né? E mora também o nosso tempo, né? O tempo de todos os recursos é o único recurso verdadeiramente não renovável que a gente tem. Cada segundo que passa, né? Então, ela trouxe essa matriz e ela faz uma provocação que eu acho fenomenal, que era um dos campos, para mim, né, essenciais na minha investigação, que é: queremos cuidar do quê? Né? Então, o movimento que a Lala traz, a campanha da Lala, é o movimento da construção dos futuros desejáveis, né? Existe o futuro possível, existe o futuro provável, mas qual que é o futuro desejável? Né? Futuros possíveis e prováveis são aqueles que a gente já consegue ver como consequência do desdobramento do que já existe. E o que a fluxonomia traz como provocação é como podemos construir os futuros desejáveis. Ou seja, não tem a ver nem com probabilidade, nem com nada disso. Tem a ver com o que a gente quer. Como que a gente cria o campo mórfico para reimaginar o mundo e construir iniciativas que vão cuidar daquilo que a gente deseja que seja cuidado de verdade. Né? Então, essa é uma mandala de trabalho, né? Então você começa a usar a fluxonomia a partir do centro, que é essa presença maior, né? E você começa sempre do teu recurso cultural, ou seja, daquele recurso que você já tem inerente, seu, é abundante, ele é seu, está contigo, né? E você começa daí, você vai criando fluxos a partir do uso dos recursos nas 4 dimensões para o seu projeto, né? Então, uma das formas mais usadas, né, na fluxonomia é a gente conseguir
mapear os nossos recursos, que foi um pouco foi os exercícios que eu passei, que eu mandei para vocês, né? Para vocês mapearem que recursos vocês têm disponíveis com vocês, vocês conseguirem olhar para isso, né? Então, dimensão cultural, quais são os meus conhecimentos, as minhas habilidades, né? Os meus dons, né? E daí para todas as dimensões, né? Porque quando a gente percebe isso, a gente percebe o tamanho da nossa abundância, aí a gente consegue fazer escolhas mais conscientes de como que a gente quer investir os nossos recursos naquilo que faz sentido para a gente, né? E aí a mesma lógica de usar para a gente mapear os nossos recursos, a gente pode usar para a gente mapear as necessidades que a gente está vendo num projeto ou numa iniciativa. E aí, a partir da gente poder, tendo um mapa dos recursos que eu tenho em abundância e o mapa das necessidades que eu identifico, eu posso começar a fazer brincadeiras, né, de match. Então, o que eu já tenho aqui? O que aqui precisa? Ah, tem outra pessoa aqui que está comigo nesse projeto, o que ela tem, né? O que você tem no seu mapa 4D? E daí a gente começa a perceber o tamanho da abundância que a gente já tem presente com a gente e das respostas já dadas para o projeto, que a princípio a gente imagina que se eu não tiver um investimento de 100 mil reais, eu não consigo fazer esse negócio acontecer. Isso é um mito. É claro que existem projetos e negócios que precisam de um investimento semente, sempre vai existir, mas eles não são a regra, né? A regra é outra. A regra é a gente consegue fazer aquilo que a gente tem noção, né, do tamanho da abundância que está à nossa disposição. Então a gente consegue se mexer, né, em direção àquilo que a gente está construindo. Então, gente, é isso, a fluxonomia é essa combinação das 4 economias em fluxo. A economia criativa, que é a que nasce, né, na dimensão cultural, a economia compartilhada, a economia colaborativa e a economia multivalor, que são essas multimoedas, né, considerando todas essas moedas. E entendendo, eu gosto desse texto que ele fala o seguinte: a economia criativa gerando valor através dos patrimônios intangíveis, né, que é justamente todo o nosso material cultural, todo o nosso conhecimento, que combinados com os patrimônios tangíveis da economia da dimensão ambiental, né, como as tecnologias digitais, na economia compartilhada, elas podem resultar numa economia colaborativa que, ao conectar várias iniciativas, né, imagina, todos nós aqui com nossas iniciativas conectados, né, o que a gente gera de valor, né, a partir da conexão criativa de todas essas iniciativas. Né, o que pode ser gerado? Então, resultam em resultados muito fortes, né, dentro da dimensão financeira, que é a economia multivalor. Então, perceber a potência desses fluxos em 4D é um exercício, porque a gente nunca fez isso, né? A gente está acostumado com uma única lógica de entender a economia, que é a monetária, né? Então, como que a gente agora usa uma nova lente para perceber, né, o fluxo dos recursos e o valor que isso tem a partir de uma nova forma de enxergar, né? E aí aqui vem minha provocação para vocês, que vai ser o início do nosso exercício, que é como integrar o movimento do cuidado, né? O que a gente quer cuidar, né? Para co-criar sistemas mais inteligentes e simples para atender às nossas necessidades e os sonhos de hoje de forma integrativa, equitativa e regenerativa. Então, peraí, gente. Eu não congelei não, né, gente? Tá todo mundo caladinho? Congelei? Não, tudo certo. Tudo certo. Oi, deu certo. Tá maravilhoso! Ai! Está demais! Oh, meu Deus do céu! Quem gostou, levanta a mão! Viva a economia! Economia, gente! Olha, gente, o que a gente vai fazer? Qual é a proposta? A ideia, peguem aqueles exercícios que vocês fizeram. Teve dificuldade nesses exercícios, gente? Não? Que bom. Alguém? Bom, de qualquer forma, a gente juntos aqui vai caminhando e eu acho que... E aí vocês vão perguntando e a gente vai se ajudando, tá? O que a gente vai fazer? Vocês todos, no exercício 2, mapearam aquelas 3 necessidades essenciais, né, para se impulsionar uma economia relocalizada no território de vocês, né? Então, a ideia agora é que vocês vão se dividir em grupos, tá?
E vocês vão dialogar entre vocês por 10 minutos para vocês contarem uns para os outros por que vocês fizeram as escolhas que vocês fizeram, tá? E aí, depois que vocês contarem uns para os outros, vocês juntos vão escolher quais são as 3 necessidades do grupo de vocês, que vocês identificam como a voz de vocês, tá? E aí nós vamos voltar para cá, para essa sala principal, para a gente ver que necessidades são essas, e aí nós vamos fazer um outro movimento, que é cada grupo vai escolher uma para trabalhar. E aí nós vamos fazer um exercício de um processo co-criativo entre vocês para a gente chegar num outro ponto que aí eu explico mais na frente, para não confundir. Pode ser? Coloque aquela listinha. Eu não... Isso. Bate-papo? O que foi, Moniquinha? Quer que coloque a listinha no bate-papo? Sim, a listinha das necessidades. Acho que é bom, Moniquinha. Tereza, você falou alguma coisa que eu ouvi sua voz. Eu acho melhor. Eu vou ficar fora do exercício, porque eu não fiz. Infelizmente, não tive como. Desculpa. Eu posso Mas, Tereza, ficar como só ouvinte numa sala? Pode, fica sim, porque aí você pode ouvir de todos e você elege com todo mundo. Eu acho que até participar, acho que não tem problema, né, Mel? Tá? Mesmo sem ter feito. Eu também não, estou na rua. Olha, quem não fez, gente, vai para uma sala e aí vocês elegem juntos uma necessidade que vocês identificam que seria mais comum entre todos, entende? Não tem problema você não ter feito o exercício. Não ter feito. Mas e se for todo mundo que não fez para a mesma sala, gente? Aí a gente não tem troca. Problema. Não, mas aqui estão as necessidades. Vocês também podem conversar sobre o assunto, não? Isso, então, tá pode. Tá, joia. Tá? Obrigada. Pode ser assim? Aí daqui a 10... fala. Mel, salas prontas. É só você me dar a ordem. Tá. Desculpa, gente. Eu falei que era 10 minutos. Não, é 5, tá? É uma conversa de 5. Peraí, desculpa. Não, é 10 mesmo, é 10 mesmo. É 10 pessoas. É 10. Tô eu que tô louca. E será que essa listinha segue para eles, se eles vão para salas? Se não, copia. No bate-papo, se não copia. Aqui, não, ela segue. Ela segue para eles no bate-papo, eles conseguem ver. Tá, já tá aqui, já tá no bate-papo. Posso mandar? Qualquer coisa é só pedir ajuda. Pode mandar, amiga. Tchau, pessoal. Divirtam-se. Eu adoro que o povo vai sumindo lá. É muito divertido. Tudo abduzido. Cortei o cabelo. É muito esquisito isso. Tudo sendo abduzido. Adorei. Novo corte, Isabela? Adorei, Isabela, seu cabelo. Eu gosto do seu cabelo, né? Fica bonito. Você tá lindo. Ela fica. Mas eu adoro o cabelo dela mais curto. Ele fica, não sei. E ainda mantive meu pedacinho de cabelo azul. Ai, arrasou, Isa. Ficou lindo. Porra, gente, a Deroila está aqui ainda. Deroila, sei que você não foi para a sala, você foi encaminhada para uma sala. Pode ser que ela não esteja aí. Eu tô achando que não. Uma coisa, esse negócio desse Cronos aí na nossa vida. Tinha que estar sempre no Kairos. Próximo curso, a aula vai ter 3 horas. Pronto, não vai ter problema. Já quero fazer a inscrição pro próximo. Oba! Venha, porque a gente vai estar mais afiada ainda. Eu vou ter que ser repetente. Eu não fiz vários exercícios, então eu vou voltar e fazer de novo. Eu também repeti. Vamos lá, gente, continuando. Vamos lá, gente. Vamos. Agora a ideia é a seguinte: vocês conseguiram elencar pelo menos as 3 principais do grupo? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, a ideia agora, a gente vai botar aqui no quadro, né? Todas as 9, né, que a gente listou. E a ideia é que uma pessoa de cada grupo possa falar quais foram as 3 do seu grupo. E eu vou marcando aqui. Isso, a gente vai fazer uma votação bem rapidinha. Quem quer começar? Grupo 1? Quem é no grupo 1? Não sei que grupo eu era. Eu também não sei. Não lembro não qual era o grupo da gente. Eu sei, calma.
Ó, aí você sabe tudo, gente. Grupo 1. Ana Paula Que Falcão, bom, Ana Viegas, Elaine Bacaro e Mônica Rosales. Então, pronto. Quais são as 3 de vocês? São as 3 primeiras. Articulação, reconhecimento dos negócios, comércios e produtores locais e comunicação e engajamento. Show. Maravilha. Tá. Maravilha. Grupo 2. Grupo 2. Eleonora Dobles, Elo Reis, Lídia. Isso. Bom, nós ficamos em 3, né? Foi a Eleonora e eu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nós ficamos na conclusão número 1, né? Uma articulação dos agentes locais e da rede local. O 3, que é a comunicação e o engajamento. E o fala da tecnologia apropriada, é a 4. Tá ótimo. Obrigada, Elu. Grupo 3. Márcio, Daniel, Mia e Tereza. Olha, tem grupo com 3 porque 2 pessoas caíram. Ah, tá. Márcio, você posso pode falar? Posso falar. Pode falar. Gente, a gente não tinha marcado esse, mas o primeiro é a articulação da rede local, o 1, o 2 e o 3. 1, o 2 e o 3, tá. Tá. Grupo 4, Mauro, Oli, Ricardo Benites, Silvia e Wellington. Era o único grupo com 5 pessoas. Pelos relatos, a articulação de rede, assim, acho que ganhou, assim, rápido. Não sei, grupo, vocês querem falar aí? Reconhecimento dos negócios, comunicação. Produção local de alimentos teve. Produção local de alimentos. Tá. Tecnologia apropriada, não teve aquela coisa do Uber, não sei o que falou? Verdade, cara. Bem lembrado. Mobilidade inteligente. Mobilidade inteligente. Legal. Inteligente. Legal. Grupo 5, Deroíla, Luiz... 2 também, viu? Conhecimento dos comércios. Teve de tudo, praticamente. E eu achando que não teve muita coisa, mas olhando assim... Né? Faltou outros. Grupo 5, Deroíla, Luiz, Márcia Catunda, Marina Cari. Não. Vai para cá. Bom, eu posso falar. Posso falar. Ganhou em primeiro produção local de alimentos. Legal. Reconhecimento dos negócios, comércios e produtos locais. E a Derola pôs em outros um item bastante diferente, que é a maternagem, o cuidado com o outro. Legal. E tem a ver com alimentação também saudável. Tá. Através desse cuidado. Legal, legal. Bonito. Bem legal. Grupo 6, Lícia Beccari, Lícia Brito, Priscila, Sônia. Bora, tímidos. Lícia, fala você, que a gente acabou escolhendo as suas coisas. Gente, eu tava com mute. Bom, seria tecnologia apropriada, moeda local e produção local de alimento. Legal. Que foi baseado meio numa experiência real aqui na minha vizinhança, nessa história que tá, tudo isso são questões objetivas que estão acontecendo. Então, legal. Grupo 7, Amal, Bruna, Dani e Maga. Posso falar. A gente escolheu o reconhecimento dos negócios, comércios e produtores locais, comunicação e engajamento. Aí eu escolhi articulação de rede local, mas teve também uma questão da produção local de alimentos. Tá.
Então, teve um quarto aí interessante, né? Sim. Tá. Tem as moedas complementares. Pois já entrou. Moedas complementares. Fala da energia local também. Produção de energia local. Ai, tá vendo? Foi para 5. Beleza. Eu esqueci de falar que a gente também teve reconhecimento dos negócios locais no nosso grupo. Isso também foi Esse você vê que vai, olha lá, vai longe, né? Todo mundo consegue reconhecer que isso é bem importante. Legal. Tem mais grupo, Issa? Não, acabou. Acabou? Mel, você quer que eu dê uma equilibrada nos grupos ou mantenho? Seria bom, né? Eu acho que para... Bom, agora a gente tem que pensar isso, porque olha só, gente, a proposta agora nós vamos aqui, pela votação, articulação de rede local, reconhecimento dos negócios, comunicação e engajamento, e eu vi que produção local de alimento entrou também como os mais votados, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar esses mais votados, e aí o grupo, a princípio seria o grupo original, para vocês escolherem qual que vocês querem trabalhar, que agora a gente vai pegar um deles para fazer um trabalho, para fazer um exercício juntos, durante meia hora, tá? Então, o que a gente precisa, e por isso que eu não sei isso, se você... Porque aí, como é só um exercício, gente, sem apego aos temas, mas é só para a gente perceber como que a gente poderia se articular juntos, rapidamente, para pensar estratégias que podem ser aplicadas, entendeu? Em campo. Essa é a ideia. E acho que pensar também, né, Mel, que na verdade assim é para começar, né? Normalmente você vai precisar de todos eles, mas quem vai primeiro? Você precisa optar, né? Porque o recurso é restrito às vezes. Isso, exatamente. Então, bom, ficaram esses 4 como os mais votados. Aí eu queria entender de vocês podem se reencontrar lá no grupo e decidir qual deles vocês querem trabalhar, tá? E a instrução eu posso dar agora. A gente pode até copiar essa instrução pro chat também, né, Mônica? O que você acha? Tá bom. Porque aí eu acho que isso ajuda. Tá bom. O que vocês vão fazer, tá? Quando vocês forem para o grupo, vocês vão escolher um guardião da memória, tá? Esse guardião da memória ele vai ficar responsável por registrar tudo que está sendo falado pelo grupo e vai ser o orador depois, quando a gente voltar para o grupão, para contar o que aconteceu no grupo, né? E vocês vão escolher um guardião do tempo, que é a pessoa que vai ficar monitorando o tempo, né? O encadear das coisas, porque a gente tem algumas provocações para vocês. E aí vocês vão decidir como usar o tempo de vocês em torno dessas provocações. São meia hora que a gente tem, ao todo, tá? Então, as provocações são as seguintes, a gente pode botar aqui, ó. O que você precisa cuidar, o que você precisa para cuidar desse elemento, né? Seja de articulação de redes locais, por exemplo. O que você precisa? E aí, para isso, você pode usar a lógica, para quem conseguiu fazer o exercício do mapeamento das 4 dimensões de recursos, você usa a lógica do mapeamento 4D. O que a gente precisa em termos de dimensão cultural, em termos de dimensão ambiental, social e financeira, para a gente cuidar do que a gente quer cuidar? É rápido, é fazer um mapeamento bem rapidinho, tá? Aí você vai olhar para os recursos que você já tem disponível, aquele mapa que você fez. Então, o que eu já tenho disponível? Né? Então, vocês vão conversar sobre isso. Oi. Desculpa. O nosso grupo foram as 3 pessoas que não fizeram atividade. Olha isso. Acho que seria nesse caso, era bom trocar mesmo. Mas eu acho que se você repetir, cultural, ambiental, social e financeira. Essas são as 4 dimensões. Então, troca esse grupo? Tereza, Miriam, Márcio, Daniel, os 3 não fizeram, é isso? Coloquei no chat. Cada um em um lugar só. Sim, vou ter que trocar. Aqui, olha só, é isso aqui, só para vocês. É isso aqui, tá? Em cada uma dessas dimensões, vocês vão mapear, que na dimensão cultural, vocês vão mapear conhecimentos, saberes, né, necessários para o projeto. Quais são os conhecimentos, ou para cuidar do que vocês querem cuidar, o que é necessário.
Na dimensão ambiental, recursos físicos, né, equipamentos, espaço físico e tal. Na dimensão social, quem são as pessoas que precisam ser articuladas para que isso aconteça, né? E na dimensão financeira, se existe recurso financeiro ou tempo específico de dedicação que precisa estar envolvido nisso. Então, é isso que vocês vão mapear. Ajudou isso daqui? Ajudou? Massa. Ajudou. Tá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, fazer o mapeamento do que precisa, olhar para o que vocês já conseguiram mapear, né? E aí fazer a pergunta, né? Como que a gente quer fazer isso, né? Então, pensar que a gente já tem ferramentas que a gente aprendeu aqui durante o processo com o treinamento todo, né? Que ajudam a gente a fazer algumas escolhas, tipo metodologias co-criativas, usar um pouco dessa caixinha de ferramentas que o Transition traz, né? Para pensar o que a gente pode fazer para articular, enfim. Aí pensar sobre como, né? E quais seriam esses próximos passos, tipo assim, com os recursos que vocês têm para chegar nesse objetivo que vocês desejam. A gente colocou aqui mais ou menos, né, um tempo que é de mais ou menos 7 minutos para cada uma dessas questões, uma de 7, outra de 5, mas enfim, mais ou menos 7 minutos para cada um deles, para que vocês tenham um norte, tá? Ó, tá aqui no chat também os que a gente escolheu, tá bom? Articulação de rede, reconhecimento, vocês saberem quais foram os 4 escolhidos, para não ficar tão amplo. Alguma dúvida, gente? Vamos seguir, então, tá? Então, vocês vão ter aí meia hora. Deixa eu só... Copia aí o que está no chat, porque quando vocês forem para os grupos, isso não vai ficar visível, tá? Então, faz um copy. Eu acho que fica assim, Claudinha. Fica assim. Olha, já aconteceu comigo de não ficar, mas então deve ter um jeitinho. Deve ter um jeitinho, então. Dessa última vez ficou. Ah, então tá bom. Tá, legal. Se der tilt, gente, avisa no chat que a gente bota lá para vocês de novo, tá? Posso abrir? Pode. Estão preparados? Tchau! Tchau! Eu vou mandar um broadcast para eles. Tá aqui. Mandar instruções. São as instruções e esse aqui, ó, articulação de rede local, os 4 que a gente escolheu. Eu acho que o broadcast ele aparece e some. Ele não fica no chat deles. Não adianta. Porque normalmente, que eu saiba, quando você entra numa sala, tem um chat só da sala. E você não enxerga o chat geral. E aí você fala assim, qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente. Mas também, que eu saiba, não tem como mandar mensagem da sala pro geral. Tem para o anfitrião, consegue. O anfitrião recebe. O anfitrião. Ah, então tá. É só o anfitrião que recebe. Por isso que tá. Por causa do nosso summit é que eu tinha essa dificuldade, tá? Ele não aparece no chat pra gente, mas aparece uma mensagem em geral. Pra mim. Eu acho que o co-anfitrião também vê, né? Sim. Eu vejo, sim. Eles caem, cara. Então, talvez seja melhor você já falar. Para você primeiro. A gente vai começar a falar? Tem gente que não voltou ainda. Vamos lá, vamos já dar os feedbacks aqui, porque aí a gente... Rapidinho, vocês não sabem. Fala, gente, alguém tira o print dessa tela bonita aí e manda no grupo pra gente. Pelo amor de Deus. Bonita mesmo, hein? Vocês estão mensurando errado esse tempo. Tava um papo legal lá, ideias. Verdade. É sempre assim. Hora que engata, alguém corta o barato. Vai lá, vamos começar aí então. Bom, eu vou começando a falar. Eu não vou abrir meu vídeo aqui porque eu estou no pacote de dados, viu, gente? Pode falar. Nós falamos a respeito do ponto comunicação e engajamento, referente aqui a um lugar que no momento eu estou participando, que é o Ecoparque da Mata. Essa comunicação e engajamento tem a ver com a divulgação de uma feira que, na verdade, ela reúne artesanato indígenas, produtos de quilombolas aqui da área e também de agricultores locais. Então, essa feira ela acontece uma vez ao mês, tá?
E a ideia é ampliar a divulgação dessa feira para que mais pessoas possam estar conhecendo, né? E a feira ela tem um intuito de ser um pilar de sustentação aqui de uma aldeia que vem se formando de índios de origem tupinambá. E Cariri Chocó, e também tem os Funiô. Então, uma parte desses índios são desaldeados, que perderam território devido a alguns conflitos, né? E no momento estão em regiões urbanas, então existe um movimento de reestruturar a aldeia. Então, aqui existe esse ponto de apoio, e a ideia é depois, com o tempo, transferi-los para uma propriedade definitiva que vem ser adquirida. Então, essa feira ela tem esse intuito também de fazer justiça aí a esses povos ancestrais, divulgar cultura, o folclore, etc., né? Então, aí nós conversamos um pouco sobre isso, de tornar essa feira um produto local, né? Ter uma visibilidade em relação, assim, como é uma região turística, poder trazer mais pessoas para cá. E, em primeiro momento, pessoas que se hospedam nas pousadas, porque os grandes resorts, a tendência é as pessoas ficarem só nos hotéis, né? Elas não costumam visitar muitos lugares. E fazer uma ponte aí com as agências de turismo, as pousadas, eventualmente envolver o poder público. Nós discutimos um pouco da questão também financeira, com o tempo ampliar para algum tipo de moeda alternativa, por exemplo, oferecendo algum tipo de desconto, né? Quando a pessoa utilizar essa moeda alternativa, oferecer desconto, inclusive fora daqui, em alguns lugares, né? Já começar a engajar também as comunidades do entorno. O local aqui ele fica próximo de uma praia chamada Massarandupió, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma praia que tem uma área de nudismo, é uma das praias naturistas do Brasil, né? Esse espaço aqui ele também é afiliado à Federação Naturista Brasileira, que tem, dentre outros princípios, né, o respeito a si próprio, ao próximo e à natureza. Então, assim, como ativo ambiental aqui, faz parte de um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, então tem uma área de mata aqui, que se une a uma reserva particular vizinha, a RPPN Lontra, então são mais de 7 quilômetros de trilhas, muito, muito rica. Sim. Então, quem gosta de ecoturismo, também toda essa coisa, né? E o que mais que eu poderia falar? Alguém do meu grupo quer comentar alguma coisa aí? Foi falado da divulgação de vídeos, né, narrativos dessas pessoas, para poder também divulgar mais, né? Eu vou precisar, Maga, só pedir uma coisa. A gente vai precisar ser mais objetivo, porque senão a gente não vai conseguir ouvir a todos. Eu achei a solução incrível, incrível. Mas eu vou agora pedir que a gente passe para o próximo, se tiver mais alguma coisa que você queira complementar, só para que a gente possa ouvir os outros cases também, gente. É realmente assim, bem, tipo assim, olha, nosso caso é isso aqui é o que a gente dá, e a solução que a gente encontrou para os encaminhamentos são essas, sabe? Uma coisa bem, só para a gente poder ter uma ideia do que permeou o campo de vocês criativo. Eu posso falar, Maga? Pode falar, pode falar. A gente falou assim na questão da divulgação, que então fazer com que essa feira vire um produto turístico, criar uma identidade visual dela e cultural, já que ela já tem essa identidade cultural forte, fazer essa divulgação. O Amal deu a ideia de fazer um vídeo onde os índios, os produtores quilombolas, enfim, todo mundo que faça parte, faça um vídeo falando, mostrando o dia a dia, o artesanato, as coisas que eles falam, fazer uma mixagem disso e vender isso para os hotéis e pousadas e para as pessoas comprarem como se fosse um produto para ir nessa feira. Não foi isso? Bacana, bacana.
Muito massa. É isso aí, passa a palavra. Rico. Gratidão, Maga. Gratidão. E gratidão, Dani. Então vamos lá, grupo 1, Ana Paula Falcana, Viegas, Quem Elaine. puxa? Bom, sou eu que vou falar. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível. A gente procurou ser objetivos e seguiu o roteiro. Então, o nosso tema é o reconhecimento dos negócios, comércios e produtores locais. E, num primeiro momento, como identificação do que seria necessário, a gente colocou uma rede de contatos para a primeira divulgação da ideia. Então, nós pensamos em fazer uma convocação inicialmente online dos nossos conhecidos e pessoas e grupos que a gente tem contato, para tentar gerar um interesse e fazer um primeiro mapeamento também desses negócios e a partir daí, gerando interesse, a gente tentar enfatizar os ganhos com o processo, tentar fazer uma conscientização do que se ganha com o comércio e a produção local, e com isso reverberar essa ideia e gerar um efeito multiplicador. A gente começou com a mandala, então a gente começou a fazer a nossa lista de skills, de habilidades. Então, a gente tem, as pessoas do grupo têm muita articulação fácil com pessoas, a questão organização, comunicação oral, empatia e a identificação e resolução de desafios e a criatividade. Em termos de ambiente, a gente tem a questão tecnológica celular, computador à disposição, espaços para encontros, que são tanto público quanto privados, e carro e bicicleta como meio de transporte, porque a gente vai precisar, porque a gente vai depender muito de pessoas nessa divulgação. A gente listou como nossas redes Associação de Moradores, Grupo Escoteiro, Biblioteca Local, que está muito ligada às escolas locais também, Jornal e Revista Local e grupos de WhatsApp e Facebook que a gente participa. Legal. A parte financeira, a gente chegou à conclusão de que seria basicamente o tempo disponibilizado por voluntários que a gente nesse processo vai tentar chamar para essa ideia, sensibilizar, né, para essa ideia, e o uso de espaço gratuito em revistas e jornais locais. Então a gente iria pedir, sei lá, vamos fazer uma chamada da ideia inicial e depois uma divulgação do próprio veículo dos comércios locais que viram e querem participar do movimento. A gente gostaria também de iniciar uma troca de créditos. Então, esses voluntários e negócios, a gente poderia, quem se voluntaria, tem uma espécie de um bônus, ganha X créditos. E os negócios locais que querem participar disponibilizam esses créditos. E aí a gente dá o começo do negócio. E, por fim, a gente... começa a nascer uma moeda social. Exato, exatamente. Essa ideia era um embrião. A gente começa com esse embrião das pessoas, do núcleo envolvido, e com a ideia de se multiplicar. E aí, com isso, a gente vai criar... Quando a gente tiver um grupo de comércio local, já alguma coisa formada, a gente cria um símbolo, um logo. Então, as pessoas ficam, como se diz, atentas a isso e elas sabem que aqueles são participantes. E, com isso, a ideia vai ficando na cabeça e vai se multiplicando e vai se solidificando. Assim, em meia hora... Maravilhoso! Mas muito bom! Ótimo, nossa! Eu não sei se meu grupo quer complementar. Muito bom, muito bom. Obrigada, Elaine. Obrigada. Muito bom. Próximo grupo. Obrigada, Elaine. Obrigada. Leonor, Elo e Lídia. Maravilhoso.
potente. Eu imaginei meia hora no que se fez. Imagina se do território, né? Por mais tempo. Grupo 2. Grupo 2. 2 éramos eu, Lídia, Eleonora e a Ilana, que não conseguiu muito participar, estava com a conexão muito ruim. Eu mesma na conexão caí, depois voltei. Mas deu para a gente, mais ou menos, né, fazer o exercício, apesar das dúvidas que surgiram na discussão. Nós optamos por fazer o exercício em relação à necessidade de articulação dos agentes locais. E pensamos que esses agentes locais podem ser vários, né? Produtores, comerciantes, consumidores, e produtores não só de produtos mesmo, de alimentos ou de objetos, mas produtores culturais, pessoas que teriam algum tipo de produção a ser divulgada. Então, nós consideramos o que é necessário, né, dentro daquelas provocações, para se chegar a algum trabalho em relação em torno disso. Primeiro que surgiu em nós era o seguinte: criar um grupo de pessoas que estejam interessadas e que tenham habilidades diferentes, disponibilidade de tempo, para fazer um mapeamento dessa rede. Como que essa rede de produção de qualquer coisa poderia estar articulada, não é? Não só através das pessoas entre si, mas também através das redes, através dos jornais locais, através de tudo, isso tudo dividindo o território, para que esse grupo que tivesse sido articulado para fazer esse trabalho tivesse braço, né, para atender a todos. Então, a gente pensou que seria importante a participação nessa mídia, nas mídias locais, e chamar a participação, né, que as pessoas tomassem conhecimento dessas novas formas de encarar a economia, né, com os valores que a gente vem discutindo e quais as novas oportunidades. Então, através de estratégias simultâneas, né, que a gente poderia levantar, e os canais já existentes. De outra maneira, a gente teve um questionamento levantado pela Lídia, né, que ela disse que não via assim, muita maneira de encaixar esse exercício que a gente está fazendo num grupo grande, num grupo amplo, que inclusive ela comanda de internet, que ele vai assim, numa linha de oferecer e receber conhecimento. Então, ficou assim, uma discussão um pouco difícil de tomar rumo em face dessa dúvida, né? Então, eu coloco aqui essa dúvida, né? Como é que esse exercício, que eu vejo que ele é amplo, ele pode ser estudado caso a caso, mas ele é um exercício de várias áreas. Se a Lídia quiser colocar um pouco mais a respeito da dúvida levantada, eu agradeço, porque ficou realmente uma coisa assim um pouco mais difícil. Mas eu acho que a nossa discussão ia muito pelo caminho da Helene. A Helene apresentou uma forma, né, de desenvolver isso maravilhosa. Eu gostei muito, que estava mais ou menos dentro do que nós estávamos pensando, né, no mapeamento da região. Tá? Sim, então foi isso. Sim, maravilhoso. Mas quer trazer a dúvida? Qual foi? Então, a dúvida justamente da Lídia era essa: como esse tipo de exercício pode ser aplicado numa situação mais ampla, numa situação de trabalho em internet, por exemplo, que o trabalho dela parece que é muito relacionado com oferecer e receber conhecimento. Oferecer e receber conhecimento. Conhecimento. Tá. Eu não sei se eu entendi como é que seria a aplicação para... Nós também, nós todos no grupo ficamos meio sem entender muito bem como desenvolver a proposta do exercício para o nosso caso, entendeu? Entendi. Para o caso de oferecer e receber conhecimento. Lídia, você não quer complementar? Ela está também com uma dificuldade de conexão. Ela está só no celular, não está vendo todo mundo e não estava. Eu acho até que ela está congelada agora, porque parece que a foto
separado. Mas, de qualquer maneira, se ela quiser complementar, eu agradeço também. Não estou vendo. Ela está sem imagem para mim. Eleonora, se quiser, Eleonora. Complementando um pouco A Eleonora também estava com a Elo, estávamos começando a tentar fazer exercício em relação a um projeto talvez mais territorializado, mais localizado, tipo uma rede de agricultores, produtores locais, né, contactar com produtores locais. E aí a Lídia estava expressando que para ela não entendia muito bem como aplicar essa mesma metodologia por um projeto dela que tem a ver com ensinar temas de sustentabilidade online, ou seja, que a comunidade dela não é um território localizado, senão uma comunidade virtual. E essa era a dificuldade que ela estava achando, um pouco isso só. De usar a metodologia. A gente criou esse desenho desse exercício para pensar territórios, né, geográficos, onde a gente está inserido. Mas a fluxonomia 4D você pode usar para qualquer projeto. E aí tem que saber o que ela quer mapear no projeto. Aí seria bom se a gente conseguisse conversar com ela, né? Para que a gente pudesse evoluir. Mas eu estou à disposição para tirar essa dúvida. Então, assim, de repente, aí depois fora daqui, só para a gente poder evoluir e ouvir os outros, né? Para eu entender um pouco melhor onde foi que ficou o entrave. Se foi com a fluxonomia 4D ou com a proposta de mapeamento do território. É isso que para mim ainda está nebuloso, mas obrigada, gente. Obrigada pelo retorno de vocês. Estão me ouvindo? Fala, Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Lídia. Estou te ouvindo. Tudo bem? Tudo. Então, eu coordeno um projeto aqui no Rio de Janeiro, que a gente começou trabalhando com muitas coisas em relação à sustentabilidade. E depois já estamos há 3 anos trabalhando, e a gente resolveu afunilar para uma coisa de educação, né? Então, eu terminei agora o mestrado em educação ambiental, eu fiz uma dissertação sobre ecologia profunda, e eu estou focando, eu botei outro nome, botei Papo Limpo, Educação para a Transformação. Antes era só Papo Limpo, porque eu achei que fica muito amplo sustentabilidade, e eu achei que eu tinha que afunilar e achar um viés e um público-alvo. Então, agora meu público-alvo eu fiz um convênio com a Universidade Veiga de Almeida e eu estou lançando um curso online com vários professores dando aulas, e vai ter também uma formação para orientadores, assim, uma pessoa numa comunidade. Eu já dei um curso numa comunidade aqui na Gávea, a gente teve que parar o curso quando teve o tiroteio, não sei se você lembra, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, o cara tinha que se jogar no chão no meio do curso, no meio da aula, entendeu? Então, eu pesquisei essa metodologia de formar lideranças locais via internet, e eles, porque aqui tem milícia, tem um monte de coisa, e eles vão ter que dar conta das situações locais. Entendeu? Estou entendendo. Então, agora, eu não quero tomar muito do tempo de vocês. Então, agora, eu já estou os professores já estão me entregando as palestras, eu estou subindo a plataforma, estou modificando o site, e o ano que vem vai começar esse curso, entendeu? E o meu eu estou vendo, porque, assim, aí é uma parte, né? A nossa legislação ambiental é muito doida, porque ela, na verdade, proíbe a disciplina de educação ambiental, porque ela diz que a educação ambiental tem que ser uma disciplina transversal, ou seja, o professor de matemática, de história, de geografia tem que dar educação ambiental, mas ela não pode ser dada de uma maneira específica. Então, o que está acontecendo no Brasil? Ela não está sendo dada nem transversalmente, nem especificamente. Porque, na verdade, os professores do ensino primário, médio e elementar, eles têm muito pouca base. Então, para ela ser dada de maneira transversal,
como quer a nossa Constituição, eles têm que estar preparados. E é nisso que eu estou focando, entendeu? Ô, Lídia, vamos fazer o seguinte, a gente para a gente poder seguir, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter um momento que a Angélica vai falar um pouquinho mais no finalzinho da aula, das mentorias. Aí a gente pode, de repente, ter um encontro específico para falar sobre isso, porque aí a gente consegue pensar soluções juntas, tá? Minha sugestão para agora, porque aí a gente consegue ouvir os demais, tá? Depois do grupo, o tempo já estourado. Depois de terminado, porque isso vai começando que vem, eu preciso de uma projeção assim, a nível nacional e depois de ver direitinho. Eu quero entender melhor essas metodologias para botar em rede dessa maneira, entendeu? Show. Olha, a Miriam também está dizendo que é especialista nessa área e conhece bem as mazelas, né? Então pode contribuir para esse processo. Obrigada, Lídia, obrigada. Então vamos voltar a conversar, tá? Ok, um beijo. Então agora é grupo... Beijo, querida. Grupo 3, Marina, Mauro, Miriam e Wellington. Aí, gente, olha só, são 20h42, eu tô só preocupada com o nosso tempo juntos. Eu sei que existe, né, uma vontade da gente poder falar mais, compartilhar mais, mas procurar ser mais objetivo para a gente poder fazer o nosso encerramento e não comprometer a agenda dos demais, todo mundo, né, que está aqui, que eu sei que tem seus compromissos. Vários grupos, né? Gosto bastante de falar, mas vou tentar ser bem sucinta. A gente conseguiu fazer bem enxutinho. Então, nós escolhemos a comunicação e engajamento, né? O grupo Mauro, Miriam, Marinho, Wellington, né? Escolheram comunicação e engajamento e nós pensamos assim, porque assim, teve uma pessoa só do grupo que fez exercício, tá, gente? Mas dentro disso, nós conseguimos observar a importância de cada setor, social, ambiental, financeiro e cultural. E a gente falou assim, para ter essa comunicação, o que a gente quer comunicar, né? Perfeito. E aí a gente entrou num consenso de que a gente quer levar para o maior número de pessoas possíveis. O nosso foi bem expansivo, porque foi como se todas as pessoas do grupo fossem fazer o mesmo exercício, cada um no seu local. Levar a conhecimento das pessoas esse período de transição, o que é a transição e tal. Engajar a sociedade dentro desse contexto de transição. Maravilha. Aí, nesse sentido, culturalmente, a gente já pensou na necessidade dessa mudança de paradigma, né, cultural, e do lado do setor de cultura mesmo, de arte, artesanato, etc., a gente já conversou em outros encontros com relação à importância de você trazer um fazer que atraia as pessoas, né? Então, nós já automaticamente pensamos em construir alguma coisa que fosse, ao mesmo tempo que atrativo e criativo, mostrasse a urgência dessa mudança e a necessidade dessa transição, mas de uma maneira leve, numa proposta de uma feira cultural de trocas, debates e tal. Quando a gente sair desse sistema pandêmico. Dentro do sistema, a gente pensou em outras ferramentas mais via online, né? Sim. E aí, divulgar em todos os setores, entende? Igual o colega Mauro falou que esses dias estavam discutindo sobre o retorno das aulas da pandemia, e daí ele já pegou o gancho e falou assim, mas a gente tem coisa muito mais importante para se preocupar. Então, trazer esses assuntos dentro de todas as conversas, o maior número de conversas possíveis, e passar na rede social, ou aproveitar a ferramenta que a gente tem, que é a internet, que é global, né? Qualquer pessoa tem acesso às informações que você põe, você precisa conseguir divulgá-las. E também um pouco que a gente colocou foi a parte de desapegar do que não faz parte dos nossos princípios.
porque até na hora a gente pegou e falou assim, que às vezes você começa a falar, você já começa a ser taxado de comunista, isso, aquilo, e aí entramos na questão de que, tipo assim, a gente é xingado de comunista quando a gente sabe que, na verdade, o que está destruindo o planeta não é o comunismo, né? Então, a gente não pode se intoxicar desse tipo de coisa também. Se a pessoa não está no momento dela, a gente tem que conseguir juntar pessoas que estejam buscando essa evolução. Mais uma coisa que a gente falou que quais os próximos passos? Não, antes, deixa eu falar aqui. O que temos? Nós temos nós mesmos, que somos a nossa principal ferramenta, né? Nós temos esse curso, que para todos do grupo, inclusive, foi uma chave, foi uma quebra de paradigma, está todo mundo saindo daqui muito mais preparado, né? Com conhecimento muito mais embasado, porque, na verdade, eu acredito que as pessoas, todas que buscaram o curso, já tinham a transição trabalhando internamente, sem ter noção de que já estavam nesse processo. Mas só que agora a gente está com muito mais ferramentas, entende? Então, temos o curso, alguns de nós temos o reconhecimento das lideranças locais, dentro do nosso grupo tem pessoas engajadas, e aí a gente colocou uma necessidade, né? A gente tem, mas é uma necessidade de tirar a codependência da governança, entende? Tipo, assumir mais para o setor, para o terceiro setor, né? Para essa união comunitária mesmo, porque a gente, às vezes, quando esbarra com o governo, com a dependência de uma prefeitura, de alguma coisa assim, fica meio agarrado. Então, a gente precisa descobrir ferramentas para conseguir desenvolver sem esse apoio. Agora, quais os próximos passos? A gente pensou em focar no nosso próprio engajamento, que é essa questão que eu falei da transição pessoal, né? De quebrar esses paradigmas, de tirar o que a gente não tem e ver o que a gente tem para começar a trabalhar. Criar interesse audiovisual, né? Aí foi quando sugeriram de fazer mapas mentais, tal, para você mesmo ir dando criação e criando, né? E co-criando. A criação começa da gente. Então, você começa planejando, escrevendo. Criar núcleo de pessoas de todos os setores, entende? Criar afinidades. Você pegar, como a gente falou que a gente não quer essa galera que não está com a gente tem que querer essa que está. Por exemplo, eu sou bióloga. Eu, enquanto bióloga, eu vou buscar alguém do setor artístico, eu vou buscar uma liderança comunitária, eu vou estudar qual ambiente eu vou começar a fazer esse projeto, né, socialmente. Em um lugar eu vou falar de determinada maneira, em outro de outra maneira, né? Quem é o público que vai receber essa feira? Quem vai estar nessa feira? Miriam, a Isabela está pedindo a palavra aqui. Fala, Isa. A troca é muito rica, mas o tempo vai fazer a gente perder um pouquinho da nossa capacidade de absorção de tudo isso. A minha proposta, ainda faltam 4 grupos, a minha proposta é que os grupos escrevam, façam um mapa mental, que coloquem isso de alguma maneira, que a gente possa depois sentar e compartilhar, porque são 10:09 já. A gente já aprendeu que a gente precisa mudar o timing do curso. O próximo, as aulas vão ser maiores, para que todo mundo consiga botar para fora toda essa riqueza. Mas a minha sugestão é essa, para que a gente depois consiga ler. A Angélica ainda tem alguns avisos para fazer, porque a gente tem uma proposta para vocês. Então, eu queria saber qual é a temperatura, se é uma boa ideia, mais ou menos, ou muito ruim. E se a gente complementar para esse acordo, para que a gente... complementar isso. Vou complementar dizendo que eu havia exatamente escrito isso como um feedback aqui, que eu acho que vai ser mais rico as pessoas poderem ler com calma o que está sendo documentado, isso ficar documentado, vai ser tão rico a gente poder
ter isso como referência. Ótimo. TTC, galera. Todo mundo se jogando no TTC. Maravilhoso. Vocês podem colocar no Drive isso. Eu queria deixar uma provocação também para todos os grupos, quando vocês forem fazer esse movimento de escrever, lembrar o seguinte: quando a gente mapeia os nossos recursos, isso ajuda a gente a olhar onde a gente pode se responsabilizar direto, tá? Porque é super importante nos movimentos que a gente for criar, a gente perceber aonde a gente está se responsabilizando direto, porque a gente foi ensinado muito, de alguma forma, né, a achar que se existe uma bola quicando, aquela história, né? Fica no deixa que eu deixo. Então, a importância de quando a gente mapeia os nossos recursos, a gente sabe que ali bate na gente, né? É o nosso lugar de comprometimento. E é nesse lugar aí que eu acredito, pelo que eu tenho vivenciado, que a transformação, que a transição acontece, que é onde a gente bota a nossa mão para agir, né? O nosso recurso em função. Então, nessa escrita, então, eu sugiro que vocês estejam olhando bastante para isso, né? Onde é que estão os recursos de vocês na ação que vocês estão propondo, né? Então, fica esse ponto também. Queria pedir para a Isabela se ela puder colocar os integrantes de cada grupo, porque nem me passou, assim, não sei nem qual que é meu grupo. Eu vou tirar uma imagem aqui e vou postar lá no grupo de WhatsApp para todo mundo saber que grupo é qual, tá? Ótimo, maravilha. E vamos então, gente, se encaminhar ou seja, docemente para fechar, porque a gente avança muito no tempo, nós somos péssimos nisso, a gente precisa melhorar. Uma meia horinha, gente. Vocês são ótimos, não são péssimas. Não somos péssimas. Angélica, assume e fala os nossos... Mel, você quer passar aquele vídeo primeiro ou que eu prefere fazer os recadinhos? Gente, eu tenho separado um vídeo de 5 minutos, exatamente 5 minutos, que é um vídeo muito inspirador para a gente pensar sobre recursos, mas eu não sei, já passamos tanto tempo, então eu queria realmente checar vocês se vocês estão afim ou a gente vai para os encaminhamentos finais sem o vídeo. Vocês estão afim? Estão afim? Vídeo? Eu quero o vídeo. Então eu vou dar uma sugestão. O Ricardo está sem... Por que a gente não faz o seguinte? A gente dá os encaminhamentos, a parte prática, e termina com a inspiração do vídeo. E quem quiser... Maravilha. Aí quem quiser pode sair. Aí quem não quiser assistir o vídeo pelo link. Fica à vontade. Ótimo. Então eu vou ser a pessoa mais breve desse mundo, vocês vão ver só. Seguinte, alguns recadinhos então. Na próxima semana a gente tem, na verdade a gente queria presentear vocês que foram uma turma tão especial, tão maravilhosa, com 2 bônus. Olha só, isso não estava nem no contrato inicial lá, tá? A gente inventou essa moda toda aí no meio do caminho, mas é porque realmente a gente viu o empenho de vocês e achou que valeria muito a pena. Então, o primeiro bônus, na verdade, é um evento que vai acontecer na semana que vem, já está no WhatsApp do grupo lá para vocês, sobre ressignificação de conflitos, que é uma coisa que chama a atenção de todo mundo está precisando. E vai ser nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-link, enfim, a gente vai passar, as informações já estão lá, tem um evento no Facebook, já está no WhatsApp de vocês. Então, isso vai acontecer na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. E aí o super bônus vai acontecer na outra semana, então vocês, além dos 10 módulos, vão ter outros 2, olha só que beleza. No dia 15, então, nesse mesmo horário, no mesmo bate-link, isso tudo a gente vai reforçar para vocês quando estiver acontecendo. Nós vamos fazer um módulo de mentoria para vocês. Então, o que acontece? Eu vou mandar um e-mail com todas as explicações detalhadas, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me acionam. Mas amanhã está tudo bonitinho no e-mail. Mas, resumindo, é assim, a gente vai lançar uma pergunta para vocês e vocês vão ter esses 15 dias para pensar assim, no que vocês acham que a gente pode ajudar um pouco mais, alguma questão que ficou sobre algum módulo específico, alguma dúvida de como eu aplico alguma coisa que eu aprendi aqui dentro de um projeto que já está acontecendo, de alguma coisa que eu participo.
Tudo vai estar bem explicado lá, mas assim, vocês têm 15 dias para pensar nesse assunto, aí vocês vão escolher uma das facilitadoras para fazer essa pergunta. Então, por exemplo, eu tenho, no meu caso aqui no meu grupo, a nossa dúvida maior é sobre economia, então eu quero fazer uma mentoria com a Melissa. O que nós vamos fazer nesse dia? A gente vai dividir um grupo com cada facilitadora, e durante 45 minutos as facilitadoras vão atender cada um de vocês naquela pergunta específica. Então, vocês escolhem uma facilitadora, por exemplo, se tiver 5 pessoas com a Melissa, o tempo vai ser dividido entre essas 5 pessoas. Essa atividade é opcional, tá? Quem quiser participa, quem não quiser participa, eu acho uma excelente oportunidade, eu não perderia por nada. Mas, enfim, isso tudo vai estar explicado no e-mail que vocês vão receber amanhã. Por favor, gostaríamos que vocês preenchessem também um formulário que vai ser enviado amanhã também de feedback do curso, e a partir do momento que vocês vão preenchendo o formulário, no final do preenchimento vocês vão conseguir já obter o certificado do curso de vocês aqui. E eu vou fazer daqui a uma semana eu vou fazer o encerramento daquele grupo de WhatsApp que eu estava só passando informações que vocês não conseguiam interagir. Então, eu vou passar o link do grupo alunos para quem ainda não tiver migrado para esse outro grupo, que aí entre vocês vão permanecer, né, o tempo que vocês quiserem. Mas eu vou mandar também um aviso para fazer essa migração quem ainda não fez, tá ok? Então, o mais importante, o feedback que vocês vão receber amanhã, um formulário, tudo isso vai por e-mail. E vocês vão receber também as explicações dessa mentoria de como vai funcionar. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar pelo WhatsApp, podem entrar em contato pelo e-mail, e durante esse tempo a gente vai se correspondendo e vai tirando as dúvidas, ok? Agora eu vou passar o videozinho. Alguém tem alguma coisa, quer falar alguma coisa? Não? Você falou sobre o encontro da semana que vem, Ângela? Falou. Então, o evento da semana que vem já está no WhatsApp deles também, já foi compartilhado. E bota o link. Importante, não percam. Bota o link do vídeo no grupo também. Sim, porque até a gente vai passar os 5 primeiros minutos do vídeo, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam ele até o final, porque é muito, muito legal. Vamos lá. Cadê o play? E se eu dissesse para vocês que construir um mundo que a gente sonha, ou realizar um mundo que a gente sonha, pode ser rápido, pode ser divertido e não precisa colocar a mão no bolso. Ok, talvez esteja achando que eu sou um pouquinho louco. Vamos investigar um pouquinho isso, como é que rola. Quem aqui e doação de até o nosso celular impossível. Depois E se eu dissesse para vocês que construir um mundo que a gente sonha, ou realizar um mundo que a gente sonha, pode ser rápido, pode ser divertido e não precisa colocar a mão no bolso. Ok, talvez esteja achando que eu sou um pouquinho louco. Vamos investigar um pouquinho isso, como é que rola. Quem aqui acha que merece viver num mundo melhor? Quem aqui acha que merece viver num mundo melhor? Por favor, fica de pé. Quem acha que merece ver um mundo melhor, fica de pé. Uou. Então, olha só, e quem acha que merece ver um mundo melhor, e está aqui, e sente que tem algo para contribuir, que adoraria contribuir com algum talento teu dom pessoal, por favor, levanta a tua mão direita. Você acha que você tem um talento, você adoraria contribuir para ver esse mundo melhor? Levanta a mão direita. Beleza. Vai tu dar uma olhadinha aí em volta de você, quantas pessoas estão? E você não está sozinho, pode dar um acenezinho para eles. Olha quanta gente está querendo um mundo melhor, né? Você não está tão sozinho assim no mundo, né? Aquele TED é fácil porque todo mundo se jogou da sua casa para a Amazônia, enfeitou meio ativista, o pessoal está meio, né? A gente fala assim, mas o mundo não está interessado nisso, as pessoas não estão preocupadas com isso, só isso aqui não muda o mundo.
Então, vou fazer o seguinte. Quem daqui tem um amigo, lembra de um amigo que não está aqui, e que você tem certeza que ele vai querer mudar o mundo, que ele teria a mesma coisa que você. Eu estou afim de um mundo melhor, vou mudar. Quem tem isso, procura alguém em volta de você, que tem essa vibração do teu amigo, e toca ele. Procura alguém em volta de você, que vai representar esse teu amigo, e toca ele. Eu sempre esqueço de avisar no começo, eu estou um pouquinho nervoso aqui em cima, que o nome desse jogo é Tocou, Colou. Então, onde tua mão tocou, fica lá. Então, teu amigo está conectado, teu amigo já não estamos... Então, vamos trazer esses amigos para cá, já é o dobro de gente aqui no auditório. Está crescendo, gente querendo mudar o mundo aí. Agora é o seguinte, a gente tem muito mais amigo. Então, pensa o seguinte, quando a mão esquerda, levanta a mão esquerda. Já o tchauzinho aí, mantém colado, fica colado. Tá? Agora você vai lembrar de um outro amigo teu, muito diferente desse primeiro aí, que tem uma qualidade totalmente diferente, é importante diversidade, que também gostaria de entrar nessa contigo. E aí você procura uma segunda pessoa que você não está tocando e toca ela. E fica lá, tocou, colou. Segura. Já tem o triplo de gente aqui nessa sala, está crescendo, o pessoal vai mudar o mundo. Mas veja bem, tem mais gente que de repente até não é tão próximo da gente, mas que tem qualidade, pode jogar assim um pouquinho mais pra gente. Então pense o seguinte, você tem muito recurso ainda para se movimentar. Tá os braços lá, mas a gente tem muito recurso ainda lá. Com o teu pé direito, você vai pegar uma terceira pessoa que você ainda não está tocando, que vai representar um amigo teu, ou uma amiga, que é muito popular, conhece muita gente. Se ela vier, ela vai trazer um bando de gente junto. Então pega aquele amigo popular e toca. Toca nele, pede ajuda, isso. Se vira, e tocou, colou, não solta. Todo mundo junto. Tá fácil, tá confortável pra todo mundo? A ver o seguinte, gente, eu falei que mudar o mundo ia ser rápido, divertido e sem dinheiro, mas ninguém falou que ia ser fácil. Com o pé esquerdo... Vai até a Amazônia, não vai conseguir fazer com o pé esquerdo. Pé esquerdo vai tocar qualquer outra pessoa perto de você, mas conecta. Conecta com mais recurso. Pega o câmera, isso, a bujanra. Tá tranquilo? Tá fácil mudar o mundo? Agora é o seguinte, presta atenção que eu tenho pouco tempo aqui. Agora é o seguinte, a gente fica pensando assim, mas que complicado que é mudar o mundo, né? Simples, minha gente, ainda tem mais recursos sobrando. Com a sua cabeça, com a sua inteligência, com o seu cérebro maravilhoso que tem que vir junto com as ações, você vai procurar o ombrinho mais próximo de você, uma costinha, e recosta a sua cabecinha. Encosta lá a cabecinha, fica confortável, que a gente merece mudar o mundo bem confortável. Eu vou contar até 3, e quando eu falar 3, todo mundo dá 3 pulinhos e um mortal de costas. Ok, obrigado. É genial, cara. Amo Edgar Gouveia. Gente, essa é a ideia, a gente encerrar o nosso encontro maravilhoso dessa noite. Quero agradecer muito vocês e dizer que nós temos muitos recursos com a gente, muitos amigos. Pediu isso de todo mundo lá no grupo do alunos, porque eu quero essa rede aí, facinha, com vocês também, tá? Perder contato não. Sim, vamos estar juntos, eu também acho. Também acho, temos que estar juntos. Até daqui a pouco, gente. Olha, pessoal, então não esqueçam, nós temos mais 2 encontros, hein? Nas próximas 2 quintas-feiras, são super importantes. Amanhã vocês estão recebendo todas as informações. Beijo. Beijo, obrigada. Beijo. Foi ótimo. Obrigada por tudo. Obrigada, Melissa. Muito legal. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada. Maravilha. Tchau. Obrigada, Lívia. Tchau, gente.